está no ar o Entre Família, com muita alegria no nosso coração que a gente chega até você, recebe você aqui na nossa casa e eu recebo ele também, Cris Magalhães. De volta, Suzane. É isso aí. Verdade, quero mandar um abraço para todo o povo da Casa Publicadora Brasileira, que nos recebeu muito bem, né? Para você que não conhece, não sabe, mas teve o lançamento do novenário Adventista. Isso acontece a cada 25, 30 anos, um momento histórico, né, que a gente pode compartilhar com os nossos telespectadores aqui na TV Novo Tempo, também no nosso canal no YouTube e também no canal da CPB. Foi lindo, maravilhoso, incrível. Se você está assistindo a gente numa reprise e por acaso, sei lá, não assistiu esse lançamento, tá lá no YouTube, aconteceu agora, esse fim de semana, nesse programa inédito, né? Mas se você assistiu a gente na reprise, você já sabe do que a gente está falando, né? Pronto demais. Suzane, legal, porque eu sinto falta aqui, porque dia a dia a gente está aqui com essa sala da verdade, você aí de casa. Estou acostumado a falar, ô, de casa, cadê meu bolinho, meu chazinho, de dar uma implicada com você, a gente dar uma conversada de alguns assuntos, refletir, né? Bom demais. Não, e eu devo confessar uma coisa, e aqui em Rede Nacional, eu estive muito bem acompanhada pelo Lucas Nascimento, sempre uma doce companhia agradável, mas não é de ver que eu senti sua falta. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Você viu? Das outras ela mentia pra mim que sentia falta. Agora que a gente... Família é assim, né? Assim. Você vai convivendo e vai aprendendo a gostar cada vez mais poucos, e tal. Né? Mesmo com o pisãozinho no pé, negocinho, a gente vai... eu aprendi, né? Aceitar do jeitinho que você é. Agora, bom, e por falar em essa questão de acolhimento, essa coisa fofinha, hoje a gente vai falar sobre colo. E o nome do nosso programa, eu já deixo a deixa pra você responder, se você assim quiser dar a sua opinião, né? Existe colo em excesso? Não existe colo em excesso. Eu acredito que existe momento para tudo. Né? Agora, é sempre o momento de acolher. Agora, existem várias formas de você acolher primeiro. Às vezes, dependendo do contexto do colo, que você passa essa impressão ou a construção disso, né? Há um momento para tudo dentro de casa. Agora, sempre é momento para acolher. Né? Agora, na minha casa... Colo, não teve tempo que a minha esposa falou, enquanto ele quiser, vai ter colo, né? O Davi também dormiu conosco até os 5 anos, a gente teve muito preconceito com isso e tal. Ele mesmo buscou o cantinho dele e quis um quarto para ele, entendeu? Que legal! É claro que cada um tem um jeito de estar aqui respeitando, mas por isso que a gente trouxe até uma psicóloga para nos dar um direcionamento, para poder entender a cabecinha dessa criança, o que muitas vezes as questões de julgar uma família por isso. A gente tem falta muita empatia na nossa geração, porque a gente até aprendeu a discordar hoje em dia. Não pode discordar com o outro, que eu já sou teu inimigo, né? E um programa como esse veio para trazer justamente uma direção para a gente poder tratar da melhor coisa do mundo, que chama-se família, Suzane. E daí, quem nunca ouviu, né, aquele dizer que sempre acontece, sempre rola, tem uma tia, alguém que diz assim, não fica dando colo para esse menino que ele vai ficar mimado, deixa espelhar, deixa chorar num canto, né? Às vezes o pai, a mãe da gente também já chegou a dar esse conselho, porque vieram de uma educação bem diferente. Então, às vezes a gente fica um pouco perdido, a gente que está no meio dessas duas gerações fica assim, né, para lá e para cá. Claro que hoje com muito mais estudo e conhecimento, principalmente nossos especialistas, hoje já tem uma compreensão. Eu mordi minha língua, né, vou pro intervalo agora, mas eu falei, o dia que eu tiver um filho, jamais vai se atirar no mercado e tal. Aí nasceu minha cara de joelho, perdi o chão com amor. E aí a gente tem que lidar e fez esse escândalo o tal do livre-arbítrio e poder validar dores desses pequenos, entender um pouquinho do que a gente... E quando aconteceu, você fez o quê? Ficou olhando? Isso é um capítulo do nosso programa de hoje. Você confere ainda hoje essa matéria, um breve intervalo. Segura aí que a gente volta com você participando aqui na tela, tá? Não sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta depois de uma conversa aqui. Eu nunca vi 30 segundos render tanto nesse intervalo com a Suzane. A gente fala de cada coisa, 3, 4 assuntos. Eu imagino que você de casa... 3, 4 assuntos ainda deu tempo de eu trocar meu ponto. Isso, e reclamar da minha cera, porque eu queria... dar aqui meu pontinho para ela, que tava baixinho, tá? Vou falar. Já que você puxou o assunto, assim, Suzane, me empresta o teu ponto. E ela fala assim, vou ter que... Eu sou teu amigo, mas tem que conviver com a tua cera de ouvido? Já pensou? Mas família é isso aí. Agora você de casa tem um cantinho no nosso sofá, da verdade. Nós temos hoje uma psicóloga que vai tomar um chazinho gostoso com você. E eu pergunto... porque até hoje a gente não conseguiu esse chá aqui no programa. Eu tô batalhando há 3 anos. Hoje ia ser bom, hein? Eu tô rouquinha. Um chazinho muito aqui, gostoso. Mas a gente já conseguiu agora no aniversário um cenário novo pro ano que vem. Então, tá vendo? Aos poucos eu acho que vai ter um cantinho do chá, espero eu. 365 dias que a gente falar de chá, 1 hora, né? Agora a pergunta para você de casa é, como é que você lidou na cultura familiar, com todo o respeito aqui, como é que você lidou, a sua mãe lidou com você, por exemplo, no colo, como você está lidando com seus filhos, ou que você está ressignificando em seus netos? Nossa, sua pergunta... Deixa eu simplificar. Não sabe por quê? Porque a pessoa, ela teve uma criação, depois ela
pode ter replicado o ciclo, mas com o tempo ela diz, nossa, com o conhecimento agora, perdi isso nos meus filhos. Estou agindo corretamente como vó e ressignificando esse ato emocional, essa coisa toda de lidar. Tem muita gente que faz isso. O tempo e a cabeça aberta para poder consumir verdades, né? Você tá intelectual? Olha, deixa eu simplificar para você a pergunta que eu quis. Mas eu simplifiquei, tá? Ela que não entendeu, tá tudo certo. Conta pra gente como é que foi essa questão de colo para você. Mas eu entendi. Mas foi isso que eu disse. E ficou entendível mesmo. Porque tem muita vovó nos assistindo que ela diz, gente, eu perdi tempo, eu corri e tal. E esse time agora, longe da maternidade, ela ressignifica. Agora, por que você, mamãe, não pode atuar agora com a verdade e quebrar um ciclo, às vezes, porque a gente tem uma cultura de que, pode atirar no chão, e a gente vai só tendo uma crença limitante em vez de uma verdade, entendeu? E se você, assim como eu e o Cris também, teve alguns comportamentos, né? Talvez do jeito mais tradicional da educação e depois entendeu e passou a fazer diferente, conta pra gente também como foi esse processo, né? Pra você que teve criança, tem o Terrible Two, né? Aquela coisa toda. Tem os 9 meses ali, aquele momento que a gente chama da... Eu que fui complicado agora? Eu que tô sendo... Ela perguntou, é um carrinho da Hot Wheels que você tem, Rafa? Tô brincando. Terrible Two. A gente já teve um programa aqui sobre isso, tá tudo de boa. Claro. Tudo de boa. Tem aquele, como é aquele momento lá dos 9 meses, que eu já esqueci da teoria gravidez, da... Gravidez, tô brincando. Que é a angústia da separação, que é o momento que dá-lhe colo, dá-lhe colo. Sim, faz parte, enfim, faz conta parte. a sua experiência aqui pra gente, nosso telefone tá aqui, o DDD é o 12 98315 0249. Eu simplifiquei demais agora, você viu que eu fui na linha da simplicidade. Gente, é porque é segunda-feira, o povo tá tudo meio... Vá pra sala da verdade, por favor, tranquilidade. Eu fui simples, fui direto. Falou de 9 meses, logo vi gravidez. E é o seguinte, né, Cris? Também vou te falar, a rouquidão, a gripe, ela dá uma afetada na gente. Mas a voz fica bonitinha, Roquinha. Fica um negocinho legal. Tá? Tem que ver o lado bom da vida. Tome bastante água no intervalo aqui, por favor. Tem um copo ali, trouxe meu copo de 700 litros. Porque nós vamos perguntar muita coisa para essa especialista que está hoje aqui. Olha só. Quem tá com a gente? Estamos recebendo a Hélida Viana, psicóloga, com foco em psicanálise e saúde, parentalidade, também desenvolvimento infantil, cuidados com a saúde mental das mães. E hoje ela está disponível para você, para todo o Brasil. Você nos confere aí também, né? Nos recebe em outro país, o pessoal da África aqui, né? Tem sempre presente. Para você, boa noite, né? Você sempre chega aqui pertinho da noite, mas seja bem-vindo também. Querida, muito obrigada por ter vindo, aceito o nosso convite. Desculpe as brincadeiras, porque entre família a gente se sente à vontade, tá? Imagina, eu que agradeço. Eu que fico muito agradecida de estar aqui hoje, entre família, podendo participar desse momento e dessa pauta tão importante. Eu que fico agradecida. O privilégio é todo nosso, Wélida. Inclusive, eu e Cris, a gente quer mandar um super abraço para a mamãe da Wélida, que sempre assiste aqui o Entre Família, que quando soube que a Wélida ia estar aqui com a gente, ficou super feliz. Então, a gente quer mandar um beijo, um abraço muito grande para você, Joanice. Isso, acertei? Isso. Joanice, um beijo. Beijo pra você que tá ouvindo a gente aí de São Paulo e todas as titias da Wélida, que eu sei que a família toda tá ligada na participação dela aqui com a gente hoje. Então, chega junto aí a família da Wélida, junto com a nossa família aqui, né, Gostei, Cris? já. Ela que já acompanha o nosso programa. Olha, querida, um abraço para você, para todo o povo de São Paulo também, aí, nossa capital que nos recebe em sinal aberto, aquele abraço especial. E o povo de casa deve estar tudo aqui. Eu quero saber agora o que a especialista vai falar. Colocou no grupo da família. Agora a batata é hora, né? quente na mão da Wélida aqui. E aí? Wélida, essa questão toda de colo, existe excesso para esse acolhimento na família, né? Quem não gosta de um colinho, de um abraço? Existem vários tipos de colo, né? Só muda o contexto. Não, mas o da minha mãe, tem hora que o colo dela faz muita falta. Mesmo? Tem hora que eu tô lá sofrendo em posição fetal ainda. Oi. Eu acho que é muito importante, né, a gente partir dessa ideia de que colo nunca acaba, né? Então, por que o colo seria ruim? Né? Então, eu acho que partindo dessa ideia e partindo da ideia da vinculação, eu gosto muito de falar sobre o vínculo, como que ele se constrói e dentro do período, né, de 0 aos 2 anos de vida da criança, o quanto é importante esse momento em que o colo você traz para segurar. Né? O colo é o lugar seguro. Né? Então, o que a gente precisa, o que a criança precisa, e quando eu falo a gente, eu falo do desenvolvimento de um ser humano. Né? Porque a gente não se desenvolve sozinho. Né? Ninguém é independente, ninguém nasce independente. Então, esse segurar já desde logo, né, que nasce esse bebê, esse segurar é muito importante para essa formação de vínculo, de segurança,
de afeto, de demonstração de afeto, de cuidado. Então, a gente desenvolve um ser humano através desse momento, né? E aí a pergunta, né, colo em excesso, como? Né? Eu nunca faria mal. Então, a ideia é essa, é esse segurar, colocar no colo. E é interessante porque os estudos mostram que o bebê, ele nasce com cerca de 700 sinapses, né? 700 sinapses ali prontinhas. À medida que esse bebê é tocado, então colocado no colo, amamentado, feito todo aquele, né, o banho, todo o cuidado que um bebê precisa, isso aumenta o número de sinapses na cabecinha, no cérebro desse bebê. Então, ai, isso gente, olha que coisa isso. importante, né? E aí, isso parte do quanto? Desse segurar, desse colo. E daí, a importância desse momento, desse colo seguro, de um colo com qualidade, né? De um colo que tenha realmente, que desenvolva na criança essa proteção, esse cuidado, que seja efetivo, não seja... Eu quero colocar uma lenha na fogueira, então. A gente tem a teoria do apego agora. E eu sei que se alguém estiver assistindo a gente, que talvez não seja mamãe ou papai, pode até duvidar, né? Assim como um dia eu também me questionei muito sobre essa teoria do apego. Porque a gente tem hoje, tipo os nossos pais, né, Cris? Acho que nossos pais para trás, adultos muito fortes, muito bem posicionados diante da vida, que lutam, que trabalham, que são muito fortes mesmo, encararam muitas dores, muitas coisas, momentos muito difíceis, e estão aí firmes e fortes e seguem trabalhando, mesmo depois dos 60 e tal. E eles foram criados meio longe, assim, né? Meio vó, te amo, mas um pouco meio largado até pela força das circunstâncias. Os pais tinham que ir pra roça, os filhos iam se criando por ali, de alguma forma. O irmão até... O irmão mais velho criava os mais novos. A irmã mais nova, mais velha, cuidando dos outros irmãos. Meu pai fez bastante isso aí. E aí a gente vinha com a teoria do apego, né? De sempre trazer mais pra perto e tal. E aí parece que a gente tem uma geração que os mais velhos brincam que a gente é a geração Nutella, né? Principalmente da minha geração pra frente. Talvez adultos mais fragilizados, mais frágeis, alguns que dão trabalho, os empregadores, né? Os que dão trabalho. Os empregadores costumam dizer que não conseguem ouvir um não, né? Pressão, quando são questionados no trabalho, logo partem, se quebram, né? São mais frágeis nesse sentido. Quero jogar essa bomba no seu colo para você me explicar se isso é só um mito que a gente, sei lá, vai falando, né? E vai prorrogando ao longo do tempo, ou se procede de alguma forma. Eu acho que, na verdade, a criação com apego, acho que a gente confunde um pouco, né, o que é a criação com apego. Ela vem da criação do John Bowlby e ele fala um pouco sobre a questão da separação de angústia, desse momento em que o bebê vivencia aquela angústia da separação, e fala de uma outra teoria em que a gente pode reparar, como cuidar, como suprir. Então, ele coloca esses dois movimentos e vem com a fundação da criação do apego. E aí a gente pode falar sobre um apego seguro, um apego inseguro, nesse movimento de que a criança, tudo que é muito excesso, sabe? Aquela coisa, aquela mãe super protetora, isso não vai ser legal, né? Eu acho que o que você está colocando né, geração Nutella, né? Geração Nutella, né? É triste, mas... A mãe que tira a resiliência, né? Eu acho que não é bem por aí, não é só sobre isso, sabe? Não é só aquele momento. É claro que ele é importante e ele é marcante, é um fator marcante que esse bebê tenha esse movimento. Antigamente eu tinha, a minha mãe teve 7 irmãos, ela era mais velha, tinha que cuidar dos outros, tinha ali um envolvimento, mas precisava se virar. Hoje em dia a gente tem essa capacidade, né, de construir, mas eu acho que está muito mais ligado a uma questão atual do que a própria questão do nascimento, sabe? Assim, a geração Nutella talvez é um adoecimento mental. Esse mundo contemporâneo está exigindo muito mais da gente do que anteriormente. Então, esse contexto em que a gente se encontra é o que precisa ser colocado uma lupa. E não ia ser muito reducionista se eu falasse, é Nutella porque não teve colo demais, né? É Nutella porque a mamãe não deixou fazer nada. Não, realmente, a criança precisa desenvolver uma autonomia, ela precisa crescer, ela precisa... a gente está ali, né, com esse apego seguro que o John Bowlby fala, que é o adulto consciente, preparado
para fornecer para aquela criança recursos quando aquela criança demandar. Então, vamos pensar lá, uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, 3 aninhos, que ela fala, eu já sei pôr a minha meia, eu vou pôr a minha meia sozinha, ela vai pôr do jeitinho dela. E essa mãe virar e falar, não, você não sabe, deixa que eu faço, sabe aquela coisa? Invalida a criança, fica uma mãe autoritária, né, super protetora e que vai danificando esse desenvolvimento. Aí eu não sei se é uma mãe da geração Nutella, pode ser. Né? Agora, a construção que a Wélida colocou é muito importante, porque aí ela valida um pouquinho do que eu disse na abertura. Uma mãe preparada, a concepção do que é o colo, a narrativa que você cria para o seu filho, do que é estar no colo, ele sente o quê? O acolhimento ou ele se livra de consequências, essas coisas. Então, a mãe preparada, ela vai usar o colo como um território de acolher toda e qualquer situação. Porque eu não sei você, mas só de saber que eu tenho meu pai e a minha mãe em casa, estou com, sei lá, né, tantos anos aí grisalho, mas se acontecer qualquer coisa na minha vida, eu sei que lá na casa deles eu posso... É um refúgio. É um refúgio, independente se eu fui errado na situação ou não. Então, é um território que você é acolhido. Você sabe que eu carrego isso também, né? Eu sempre penso, não, se eu tenho qualquer BO, coisa na minha vida, né? E a missão é criar isso para o meu filho, agora também com outras ferramentas, onde talvez eu tenha mais preparo para condicionar o território colo, para que ele realmente possa dar o que realmente ele tem que entregar, né? Porque é essa zona de acolhimento. O que ela está falando, que às vezes uma mãe despreparada, ou não porque ela não ama o filho, é por falta de conhecimento mesmo, ela tem esse excesso de E aí ela começa cuidado. A mimar. E o que a gente está falando aqui hoje sobre essa questão do colo não é mimar, tá, gente? A gente está falando de uma coisa realmente necessária para um bebê que precisa totalmente da gente, do adulto. Mimar já é outra coisa. Eu coloquei essa lenha na fogueira mesmo só para aquecer a nossa conversa, até porque o meu filho, ele chorar, eu tô lá, ajoelhada, imediatamente no chão. Imagina aquele jogador de futebol quando ele deita assim no gramado, eu saio de onde eu estiver, assim, abaixo da altura dele já acolho, porque eu acho que isso é fundamental. Agora é o seguinte, eu quero te levar um pouquinho aqui na TV para te dar um presente especial, porque eu acho que as mulheres, elas sentem um pouquinho mais, porque nasce um filho, nasce uma culpa, e o cenário, às vezes, é desfavorável, né? E eu aprendi muito a valorizar você, mulher, neste programa aqui, né? Eu aconselho a você, homem, a abrir um pouquinho sua cabeça, a colocar na mesa algumas questões assim, e é muito importante saber a preciosidade que nós temos, né? Um presente de Deus maravilhoso. E olha só, eu tenho aqui na minha mão, não sei se é nessa aqui ou nessa outra câmera aqui, o povo vai escolher, olha só, um lançamento quentinho da nossa escola bíblica, um tema que são 8 mulheres maravilhosas, né? São mulheres marcadas pela fé. E aqui nós temos personagens, né, da Bíblia que passaram por várias situações. E a Cacau, né, que também é a nossa especialista aqui, pôde escrever esse guia prático de estudo para você analisar várias questões, né, que você pode trabalhar na sua casa, que são hiatos, né, da emoção e como essas guerreiras lidaram com esse conceito. E esse presente vai para a sua casa, né? A gente já teve alguns temas aqui, né, sobre a expectativa sobre a gravidez, e a gente já pôde ligar esses temas justamente a várias situações. Então, pensando nas mulheres, gente, isso aqui é uma vitória para Novo Tempo, para você. E o legal é que você não vai pagar nada. Se você está chegando agora, calma. Não é aquela propaganda enganosa, né, que você recebe em casa, vai ter que pagar 10 parcelas de não sei o quê, sabe aquele negócio? Se tiver que pagar alguma coisa, eu pago para você. Cris, o que eu tenho que fazer? Pegar o telefone agora, porque apesar de ser de graça, teve um custo para fazer isso aqui, diagramar, escrever, imprimir, agora enviar pelo correio, você não vai pagar nem a postagem. A Rede Novo Tempo, você viu, não tem comerciais no intervalo. A rede, né, o nosso sustento vem através dos Anjos da Esperança. Vamos ligar agora para você pedir de graça essa revista especial aqui, ó, Marcadas pela Fé, 8 mulheres inspiradoras da Bíblia. Bênção, 0 operadora 12, 21 27 31 21. Dona Maria, vem, liga agora. Você vai ligar agora, vai ter alguém para te atender, tirar suas dúvidas. Se tiver ocupado, liga de novo. 0 operadora 12, 21 27 3121. 3121. 0 operadora 12, 21 27 3121. O que eu faço, Cris? Olha, eu quero aquela revista que o Cris está segurando, aquele guia de estudo das mulheres. Vai pegar o seu nome, seu endereço, seu CPF, seus dados vão ser guardados aqui. Nós temos a lei de proteção de dados, fique tranquilo. Outra maneira que você pode fazer, Cris, tem o Zap? Tem, tira a foto aqui embaixo, ó, aqui tem os números. O WhatsApp é o 12 98244 4449. Vou repetir para você, DDD 12 98244 4449. Envia assim, quero a revista, o guia, né? Aqui, ó, Mulheres Especiais, né? Marcadas pela Fé. Coloca aí.
O que acontece? Você vai receber um link, vai clicar e você mesmo vai preencher o seu cadastro também. DDD 12 98244 4449. Ô, dona Maria, tá pedindo? Parabéns, hein? Depois fala pra gente se você gostou. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando, é de graça. Você não paga um centavo. Já foi pago para você e você não vai se arrepender. Faço esse desafio para você. Vamos fazer o seguinte? A gente vai para um breve intervalo, porque esse assunto eu sei que você quer falar. Eu sei que você tem dúvidas, mas nada de cutucar a cunhada, é a sogra aqui, tá? Gente, a nossa especialista está aqui para ajudar. Um breve intervalo e a gente volta já já. Entre Família está de volta com esse tema super legal. Existe colo em excesso? Como assim, né? Agora se fala tanto sobre a teoria do apego. Como é que vai ficar essa criança? Será que muito mimada, muito fragilizada? No meu tempo não tinha isso, não. Deixava chorando e a criança se virava. Pois bem, a gente vai ver agora, nesse momento da nossa dinâmica, palpites que te julgam. Que já te julgaram em algum momento, ou que julgaram uma amiga do seu lado. São palpites comuns que alguma mãe já ouviu um deles em algum momento dessa trajetória da maternidade. Já estou aqui com a nossa especialista, a psicóloga Wélida Viana, que vai desvendar para a gente esses palpites e fazer o devido comentário aqui profissional para que a gente possa aprender sobre essa questão, né? Se existe ou não colo em excesso. Eu vou pedir aqui um take aberto do nosso diretor de imagem para eu mostrar aqui toda a dinâmica que vocês vão entender. Aqui eu tenho umas bebezinhas, né? Uma bebezinha que foi crescendo ao longo da vida aqui, tá ela bem nenenzinha, RN, né, que a gente fala, recém-nascido, e lá ela tá maior. E em cada fase dessa existem aqueles palpites, e aí a gente vai virar aqui a nossa bonequinha e mostrar para você aí de casa, a nossa psicóloga vai comentar. Então eu tenho aqui essa lindeza recém-nascida. Olha só o palpite aqui, Wélida. Ah, bebê muito tempo no colo fica mimado depois. Lembrando que acabou de nascer. Pois é, né? O que a gente estava falando ali. Não, né? Não fica. Eu acho que é o período mais importante da vida de um bebê, de um RN, que dá muito trabalho, que demanda muito da mãe, é ficar no colo. Então, a gente tem um termo chamado esterogestação. O que é isso? A partir da expulsão, né, do nascimento desse bebê, ele vai de 0 até os 3 meses. Ele precisa, e é muito importante, esse contato pele a pele, o contato com essa mãe, com esse cuidador, para quê? Para desenvolver tudo aquilo que a gente disse, né? Das questões das sinapses, do desenvolvimento cerebral. Então, assim, não fica mimado, né? Às vezes a gente escuta, fica balançando o bebê, depois ele crescer, você não vai aguentar, porque vai ficar pesado. Não existe isso, né? Tudo é gradual, esse bebê precisa desse movimento. Tem uma massagem que se chama Chantala, desculpa, não sei se vocês já viram, que é esse toque em que estimula o bebê. E outra, é importante para a mãe vincular com esse bebê, né? Para desenvolver esse vínculo que vai crescendo, né? À medida que nasce um bebê, nasce-se uma mãe, mas nem sempre é assim. Essa mãe precisa se relacionar com esse bebê e é através do toque e do colo, né? Esse momento. Você falou da esterogestação, nesse caso aqui, essa proximidade, esse vínculo, ele vai se dar mais com a mãe mesmo, porque uma vez esse bebê estava dentro dessa mãe, ouvindo esse batimento cardíaco, né? Sim. Sentindo todo o corpo dessa mãe. Salvo as exceções, quando uma mãe, por exemplo, falece num parto, é com a mãe que esse bebê vai se relacionar nesses primeiros 3 meses. Então, claro que o pai pode entrar, pode, num banho, né? Na medida de que ele pode ali auxiliando e também fazendo essa vinculação, essa mãe é quem fica ali, nessa preocupação materna primária, que a gente chama, é um termo que a gente tem, é que essa mãe quem vai cuidar, essa mãe quem vai estar ali. E para isso ela precisa, que aí é outro assunto, ela precisa de vários cuidadores dela também, né? Porque ela está ali focada no serzinho. Gente, adoro isso quando fala sobre essa rede de apoio logo após o nascimento do bebê, né? Então, se você está pensando em como ajudar, a forma mais útil é você cuidando dessa mãe, porque esse colinho dessa mãe, esse bebê vai precisar sim. E é muito importante para o crescimento e saúde emocional saudável, né? Dele também. Vamos então virar mais um bebezinho aqui, passando para a próxima fase, né? Já não é mais um recém-nascido, já é um bebezinho ali, sei lá, de uns 3 meses. Ele ainda dorme na mesma cama que você? Uau, que absurdo! E aí, esse é um ponto interessante, né? Que o Cris estava contando lá no início sobre o que funciona para cada família, né? Cada família tem uma dinâmica.
Não quer dizer que o bebê que dorme na cama dos pais vai ser um bebê mimado. Mas, muitas vezes, a mãe ou esse pai, por medo de colocar o bebê na cama e dormir, virar, ou coisas desse tipo, é importante, às vezes, colocar o bercinho do bebê no mesmo quarto por um período, né? Esses bercinhos que acoplam na cama, que tem a gradinha, para que esse bebê esteja ali, mas assim, não tem problema nenhum, né? Cada família vai entender ali o que faz sentido para ela. Mas também não teria problema nenhum esse bebê de 3 meses, por exemplo, dormir sozinho no quarto? Olha, normalmente, assim, hoje a gente tem, né, a babá eletrônica, tem todo esse movimento. Se isso acontecer e faz sentido, ok. Mas a gente tem a ocorrência da morte súbita no primeiro ano de vida dos bebês. Então, quando esse bebê está ali com você, né, a demanda está mais rápido de ver, de cuidar, de acionar. E muitas vezes tem uma outra questão, a mãe está amamentando na madrugada. E ela está tão cansada, porque esse bebê mama de hora em hora, que às vezes aquele bebê ali do lado facilita muito, né? Então, assim, você dorme melhor. Eu acho que tirar ele do quarto, o bebê pode, por exemplo, como um bebê muito pequenininho, de 3 meses, ele mama de 2 em 2 horas, né, 1 em 1 hora, ele vai sempre acordar, ele vai precisar entrar num modo de choro, de barulho para alguém ir até lá. Né? Então, ele vai viver essa agonia, né, até acordar. O que pode ser que essa mãe esteja tão em alerta que ela vá rápido, ou não. Então, se não faz sentido, por isso que eu falo, volta no sentido da família. Se aquela mãe está exausta, aquele pai está exausto, põe do lado, por que não? Ou põe na cama, por que não? Né? Então, acho que a gente precisa ir de acordo com a demanda de cada família, né? O que cada um diz. Mas não tem problema. Eu acho que isso que é importante deixar claro, né? Não tem problema. E o engraçado, gente, é que assim, na vida prática, sabe o que acontece? A cada coisa você vai arrastando a criança para dormir com você, de repente ela tem 3 anos e ainda comumente costuma. É uma gripe, é um não sei o quê, é um salto de crescimento e sempre tá lá na sua cama. Eles voltam, né? Eles voltam, eles vão, mas eles vão. O que é muito gostoso, né? Eu particularmente adoro. Eu sei que para algumas pessoas é um pouco assim, mas eu gosto muito. Vamos passar para a próxima fase aqui, então, e mostrar esse outro palpite. Pode espernear, larga sozinho que já para. Esse não dá pra gente nem, né, achar, cogitar que sim, que tudo bem. Não, esse não pode, né? O bebê ali já tá maiorzinho, né? Já tá com quanto tempo? Ele deve estar com uns... aqui será uns 9 meses? Já tá em pé, não, acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio, ali já tá em pezinho na fralda, já segura sozinho. Não tem essa necessidade. Eu fico imaginando assim, se a gente demanda de algo, você está falando, você está pedindo, você está falando com o Cris não responde, ele começa, né, a entrar naquela fúria porque ninguém responde. Imagina um bebê que ainda não tem esse cérebro maduro, em que ele não sabe nem o que ele está sentindo, ele começa até a se atacar, sabe assim? Porque ele está gritando tanto que ele se autoagride. Então, não é legal, não é legal. A gente precisa, sim, eu falo, tem que ter um equilíbrio. A mãe também não é aquela coisa, né? O bebê, o primeiro A, sai correndo. A gente está falando de um bebezinho de 1 ano e meio ali, pequenininho. A gente está falando... Aqueles lá, então... Muito menos, né? A gente não pode deixar lá ficar no berço gritando que vai parar. Porque antigamente era assim, né? Deixa chorando que vai que fortalece o pulmão. Exatamente, meu Deus. É um absurdo, né? Aquela criança vai sofrendo um ataque. Ele mesmo se acha que está atacando. O estresse é um nível os especialistas, né? Os estudos mostram que é como se ele estivesse vivendo uma crise de pânico. Então, olha o tamanho... né, da coisa, da proporção, se a gente deixa uma criança gritando lá no berço, esperneando, e você não vai lá. E muita gente pode estar ouvindo a gente até, Welly, e falar assim, mas eu desmamei meu bebê assim, né, deixei chorar até faltar o fôlego e deu certo, desmamou. Só que o problema que a gente observa aqui, cada vez que a gente está com os especialistas, é que esses problemas, eles desencadeiam na adolescência, vida adulta, e com muitos problemas emocionais, que às vezes os pais pensam que está tudo bem, mas está lá, né, sequelado também, por conta de coisas lá que talvez a gente adulto não lembra, mas que aconteceu lá quando a gente era bebê. E isso é tão importante, porque quando eu falo que esse bebê ele experiencia, né, na mente dele um ataque, ele realmente isso, é como se fosse um ataque externo e ele vai se autodestruindo. Tem histórias, né, a gente escuta na clínica, de bebês que começam a se bater, Por quê? Porque ele começa a ficar ali, ninguém está me ouvindo, ou então tem aquele bebê que silencia.
né? Porque tem o bebê que silencia, que aí ele fica apático. Implode, é um bebê né? e aí ele não desenvolve interação com o adulto. Ele não sabe quando chamar, porque ele nunca é atendido. Nunca é atendido. Cara, pra mim, toda vez que a gente tá falando de alguma coisa e que compara com a questão adulta, né? Nas nossas relações adultas, pra mim faz todo sentido. É como se, tipo assim, minha boca caísse lá no chão. Tipo, meu Deus, como eu não pensei nisso antes. Igual você usou o exemplo aqui, né? Imagina se eu tô chamando a atenção do Cris, né? Cris, tá me ouvindo? Isso acontece, tá? O Hélio dos bastidores, por exemplo. Eu falo, Cris, eu tô te falando um negócio e o Cris tá lá em Nárnia, assim, ó. E eu teoricamente, com o meu cérebro maduro, já começa a espernear. Eu falo, homem, você não tá me ouvindo? Pelo amor de Deus. Imagina uma criança, né? Imagina uma criança. Vamos prosseguir aqui. Para uma criança um pouco maior, quantos anos será? Uns 4, 5? 4 anos, 4, 5 anos. Vamos ver qual é o palpite que a produção separou aqui pra gente. Você leva para a escola até agora? Ah, deixa a menina crescer e ir para a escola sozinha. Com 5 anos? É um pouco, 7. né? Não, eu acho que isso vai acontecer naturalmente. A gente não precisa, né, colocar, apesar porque 5 anos ainda é muito pequeno, né? Não tem 6 anos, está começando ali a vidinha, ainda está no prezinho, ainda está indo para o primeiro ano. Não dá, a gente precisa levar. O que pode ser feito, né, para que essa mãe, porque tem aquela despedida do portão, que às vezes a mãe que não quer deixar o filho ir, é nesse momento, né, ficar ali e o portão tá ali e essa criança vai, tchau, mamãe, tchau. Então, né, e naturalmente isto vai acontecer, né? A partir do momento em que eu tenho um colo, acho que isso é muito importante deixar claro, que a partir do momento que eu tenho um colo seguro, um colo eficiente, eu vou usar esse termo, no sentido de afeto, de cuidado, eu vou ter isso aqui tranquilamente, um desenvolvimento tranquilo e natural. As coisas vão acontecendo. O Cris falou, meu menino de 5 anos saiu e foi para a cama dele. Então, assim, é natural. É claro, de vez em quando volta, tem um sonho, um pesadelo. Né? O adulto precisa estar ali para amparar essa criança, até para poder, quando ele começa a ter, né, esse dado de realidade. Ah, acordei, porque para a criança, quando ela acorda sozinha, assustada, ela acha que aquilo ainda está acontecendo. O sonho ainda é uma extensão da vida. Então, o adulto está ali para acolher, para cuidar. Essa é a nossa função, essa é a função de pai e mãe. E aí, para a escola, né, aos 5 anos, sozinho, não, né, gente? Isso vai acontecer, não precisamos... E nem que fosse aos 8 também, né? Só depois, lá com 18, você está levando, né? Na escola. Não levou Não levou antes, tá levando com 18. Tem isso, esse efeito rebote, né? O que você não fez quando era pequeno, então... querer fazer quando já é adolescente, daí já é tarde. Por exemplo, eu fui pra escola sozinha, acho que com 8, mas eu morava do lado da escola, numa cidade do interior, né? Então a gente tem que analisar, o contexto é outro. Vou pedir pra você virar essa última pra mim, aí já na fase da adolescência, né? Interessante esse, Wélida, quero muito saber a sua opinião. Imagina que é uma adolescente, tá ali, sei lá, uns 16, vamos colocar assim, de 11 a 16. Já está na hora dele arcar com as consequências. Sim, né? Todo o nosso movimento e toda a nossa vida, tudo que a gente faz tem uma consequência. Toda ação gera uma reação. Certo. Então, esse adolescente, ele precisa saber disso, né? Quando isso vem naturalmente, os limites, né? As questões do, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, a adolescência espera-se que ele já esteja consciente do que é certo e errado. Se eu faço algo muito errado ou que desagradou, sei lá, desobedeci os meus pais, agora, né, a gente pode pensar em milhões de situações, é importante que esse adolescente seja chamado, conversado e falado, olha, você fez isso, isso não foi legal e agora, a partir disso, nós temos que tomar essa decisão. Eu acho que isso é importante deixar claro. É claro que eu não estou falando de uma consequência, vamos bater, punir. Não, não é isso. Eu falo, consequência talvez que eu imagino aqui, da própria vida. Então, por exemplo, assim, a gente tem um dizer muito comum, né, entre os jovens e na internet, né, passar pano. Eu acredito que os pais não devam passar pano quando as coisas acontecerem, que as consequências da vida elas vão vir, mas estar ali do lado, né? Sim. Talvez nesse sentido. Esse é o ponto, né? Estar ao lado tá feito. Vamos sentar, conversar, né? Avaliar ali, estar ao lado, acompanhar esse acolhimento. Porque adolescente é uma fase de altos e baixos, é uma fase em que a gente, né? Que eles às vezes vão para uma outra descoberta, um outro caminho e fazem alguma coisa que não é esperado mesmo. Que a gente fala, nossa, mas você fez isso, por que você fez isso? Eu não te ensinei lá, você não sabe que não é para fazer isso? E ele vai fazer. E aí, é nesse olhar, por que você fez? O que estava acontecendo? Vamos conversar, trazer o adolescente para perto,
para conversar e conversar sobre as consequências da atitude, né? Do que foi feito ali, que tenha uma consequência. E talvez não ir lá, né? Brigar com a escola e não, se a situação foi justa, né? Mesmo que seja o filho da gente. Sim, até porque a gente tem que pensar que daqui a pouquinho tá na fase adulta. E aí, como que se ele não sabe lidar com as consequências daquilo que ele fez, Ótimo. Como é que lá na vida adulta, no ambiente de trabalho, sei lá, ele maltrata alguém e acha que tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Perfeito, Hélida, perfeito. E é bem ao ponto do que a gente propõe nesse programa aqui hoje, gente, né? A gente está falando sobre o colo e como ele é importante, que não existe colo em excesso, é o que a Hélida está explicando para você aí de casa, mas isso, né, não significa, não tem essa semelhança, tipo, dar colo e não dar limites. Vocês estão entendendo a diferença, né? Que são coisas separadas. Dar colo é uma coisa que é importante, fundamental para o bebê, para a criança, para o adolescente. Limites, né? Educação é outra coisa aqui. E mais tarde a gente pode discutir, desmembrar um pouquinho para você entender melhor. Mas eu acho que você já está no caminho e está tentando aí entender junto com a gente esse assunto tão importante. Eu vou jogar a bola agora para o Cris, que tem um recado super especial. Que recado é esse? Maravilha, Suzaene. Dinâmica fantástica, benção. Olha, esse programa vai ficar gravado para depois você chegar em casa, conversar com o maridão e conversar com a sogra. Vai dar tudo certo, tá? A gente está aqui orando por você. Brincadeiras à parte, falando de acolhimento, Cris, eu gosto tanto de ver o programa de vocês. Parece que realmente, Cris, vocês estão sentados aqui na sala de casa. Eu queria tanto poder conversar com você. Você já conversa com a gente no nosso WhatsApp, aqui mandando perguntas e tal. Agora, trocar uma ideia mesmo. Você sabia que a Rede Novo Tempo tem uma equipe para conversar com você? Cris, você está de brincadeira. Quanto é que é esse negócio por mês? Nada. Nós temos uma equipe para trocar uma ideia. Você que está, olha, estou um pouquinho desanimada, eu não sei o que fazer da vida, tem assuntos delicados a respeito da família. Ai, olha, eu tenho coisas no meu coração, aqui é tudo sigiloso e a gente vai atender você. O que você tem que fazer? Tem duas formas aqui, tá bom? A primeira é um WhatsApp. Você tem que enviar a palavra, né, as palavras entre família. Para onde? Você vai salvar esse número, tá? DDD 12 98244 4555. Cris, você repete? Eu estou aqui para isso. Dona Maria, guarda esse número, tá? Quer conversar com a gente? Então manda, ó. O WhatsApp é o 12 98244 4555. Você manda então entre família e o pessoal vai entrar em contato com você no WhatsApp mesmo, para você abrir o seu coração, você digita ali o que você tem que digitar, na praticidade do WhatsApp. Lembrando que ninguém fica no vácuo, tá? Demora um pouquinho às vezes, mas a nossa equipe vai entrar em contato com você se você quiser abrir o coração. Está com problema aí na luta contra a pornografia? Estou com problema com drogas, olha, estou com problema com álcool, eu não tenho ninguém para falar. Agora você tem uma equipe da nossa Rede Novo Tempo. Tem uma outra maneira que é muito fácil, que é novotempo.com, site /entrefamília. novotempo.com/entrefamília. Esse site também vai te levar pelo WhatsApp. Então, se você acessar agora no seu celular, novotempo.com/entrefamília, também vai te levar para o aplicativo do WhatsApp, no qual você vai conversar com a gente. Mande a palavra Entre Família, certo? Cris, você repete de novo seu WhatsApp? 12 98244 4555. A Novo Tempo tem uma equipe para conversar com você, para você abrir o seu coração. Nós estamos aqui para te servir, para te ajudar com uma ferramenta ativa para fazer a diferença na sua vida. Bom demais? Tudo certo, diretora? E agora, a gente vai para o intervalo ou não? Eu sei que você está mandando para o outro WhatsApp perguntas para a nossa psicóloga, que é um espetáculo. Depois do intervalo, inclusive tem um quadro que vai estrear aqui, hein, gente? Maravilhoso. Já, tem uma parceira nossa que eu amo por demais, essa mulher. E ela me deu o privilégio de passar aí uma sequência com ela. Há alguns dias a gente vai compartilhar uns assuntos aqui, ó, da ponta da orelha. Produção de quem? Suzaene. O negócio está espetacular. Um breve intervalo e a gente volta já. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Em que situação estou aqui, hein? Realizando um sonho. Graças à produção do programa aqui, eu pedi tanto um chazinho, um bolinho. E não é que tem. Meus queridos, esse é um quadro especial que surgiu não só para mim tomar um chazinho aqui com você, não. Surgiu de uma dor.
Meu casamento está com problema, Cris. Ô, Suzane, tal. Chega para nossa produção muitas questões, muitas DRs. Vamos pegar essa DR, vamos colocar em terapia? DR em terapia, a sua dor aqui. Agora, Cris, quem é que vai nos ajudar? Porque a gente quer dar dicas práticas para você pegar aqui e aplicar aí na sua casa. Meu querido, eu considero uma das melhores terapeutas desse Brasil. Só hashtag fã dessa mulher, importada de Pernambuco. Senhoras e senhores, sonhos tambores, xícaras e talheres aqui no nosso chazinho. Isabel Passo, seja muito bem-vinda, querida. Hashtag tamo junto. Bom demais, meus queridos. Agora é o seguinte, hein? Nós vamos ter a cada semana um tema diferente. Como eu falei no início, né? Você trouxe essa dor pra gente. Então vamos organizar por semana. E essa semana nós vamos falar sobre infidelidade. Ai, Cris, que assunto forte. Forte, mas é necessário, né? A gente foge do necessário. Vamos fazer o seguinte, olha aqui que a produção, um abraço especial pra Suzane, tá? Querida. Essa caixa aqui, esse cadeado, talvez é a força que você não quer abrir, mas você tem que abrir para as pessoas corretas. Uma profissional agora vai ter acesso, né, para a gente colocar essa DR em terapia. Então a gente vai abrir essa caixa da verdade e aqui estão situações reais, tá? Que vão chegar para a gente sem nome, mas tem muita Maria, tem muito João aqui com essa situação, então é necessário. Ou seja, meu querido, aqui a gente vai ter as perguntas, as situações que a gente vai entregar na mão aqui da nossa especialista. E você tem que aplicar em casa, tá? Não basta conhecer a verdade, você tem que viver a verdade. Vamos fazer o seguinte, olha, já você viu o chazinho aqui, tá? Fica por minha conta aqui, tá? O bolinho também, mas por enquanto, a primeira coisa que a gente vai servir vai ser você de casa, a sua participação. Vamos lá, vamos ler agora o primeiro contexto de infidelidade no nosso programa. Sei que o meu marido vê pornografia no celular, mas não sei como abordar esse assunto com ele. Alguns acham que não tem nada a ver, mas eu acho que é uma traição. Me ajude a ter um esclarecimento maior sobre o assunto e como eu poderia iniciar essa conversa com ele sem causar uma briga, porque eu acho que ele vai negar. Triste, mas recorrente e real. Sim, muito recorrente, né? E, infelizmente, o uso da pornografia, do acesso à pornografia pelos homens, é algo difícil de ser abordado, de ser tratado, porque é normalizado, né? É normalizado, é quase glorificado, vamos dizer assim, por conta da cultura machista, dessa cultura fálica que a gente vive. Quando eu falo de cultura fálica, ligado ao falo mesmo, ao órgão sexual masculino, onde o homem é muito centrado nisso, né? Voltado, o olhar, a autoimagem dele é muito voltada para o próprio órgão sexual. Então, infelizmente isso acontece e a abordagem, inclusive a abordagem terapêutica disso é difícil porque na maioria das vezes eles não buscam ajuda porque não reconhecem que isso seja um problema. Então na cabeça dele está tudo certo. E isso é traição, né? Porque no momento em que eu busco a pornografia, eu estou passando a mensagem para o outro de que a minha esposa não é suficiente. Você não é suficiente. Você não dá conta, você não me satisfaz. Então, essa mensagem implícita, ela fere, ela machuca, né? Porque é uma troca. Aquilo que era para eu dar para minha esposa, eu estou dando para a pornografia. Então, é óbvio que essa mulher vai se sentir traída, ou se acontecer da mulher usar a pornografia, o homem vai se sentir traído. Isso é mais raro, mas também pode acontecer. Mas essa mulher, ela precisa sentar e conversar com ele. Ela precisa dizer a ele como que ela está se sentindo. Como é que isso chega para ela. Mesmo que ele não entenda como uma traição, mas está chegando para ela assim. E é interessante entender que sentimento não é algo que eu precise explicar. Não é algo que precise ser compreendido pelo outro. Precisa ser respeitado. Mesmo que não tenha lógica para mim, mas está machucando o outro. Se está machucando, isso precisa ser respeitado. E ela precisa observar e ajudá-lo a buscar ajuda, a procurar ajuda. É muito importante também que qualquer mulher que passe por uma situação dessa, ela entenda que o problema não é ela.
que não há nada que ela faça, não há nenhuma performance mirabolante na área sexual que ela faça com o marido que vá mudar esse comportamento nele. Esse comportamento é de total responsabilidade dele, é uma escolha dele. Ele precisa parar e se olhar e dar atenção para esse comportamento dele, porque também uma outra coisa importante se entender é de que esse comportamento dele é uma linguagem. Tem algo que não está bem com ele e que ele está usando esse mecanismo como forma de enfrentar esses sentimentos que não estão sendo bem resolvidos. Então, é também uma linguagem. Então, é muito importante que ela sente e converse com ele sobre isso. E a pornografia seria essa parede de fumaça que ele está erguendo para normalizar. É natural pela fisiologia. Infelizmente é comum, mas não é normal. Isso que ela falou é muito importante, porque algo pior não melhora o meu ruim. Né? O pessoal está inclusive fazendo coisas na rua, estou dentro da minha casa, não faço mal para ninguém. Então, algo pior não melhora o meu ruim. E essa cortina de fumaça que ela está querendo falar para você é que existem mais coisas nesse homem que você tem que levar para a terapia. Você quer mais? Eu sei, calma, mas é só o primeiro passo para você dar. A gente precisa continuar com mais temas aqui, porque o nosso tema aqui, ele vai crescendo. E a gente precisa ajudar outras pessoas, ok? Hashtag Suzane também, tudo tranquilo? Viu? A gente está ajudando a Suzane, está produzindo isso aqui. Ela está gostando de você, dessa paciência que você tem. Muito bem, vamos agora. Você abriu o cadeadinho e vai vir outra situação. Nosso tema é infidelidade. Vamos lá. Atenção, senhoras e senhores. Vamos ler aqui também. Preparada, hein? Sim. Eu já fui traída algumas vezes. Ele sempre me pede perdão. Chora, diz que não vai acontecer novamente. Eu perdoo. Ele passa um tempo super carinhoso, presente, companheiro. Isabel, uma maravilha. Mas ele começa a se afastar e quando eu vejo, já fui traída novamente, o ciclo se repete. Até quando vai o perdão? Até onde vai? Como eu posso pôr fim nessa situação, Isabel? Ele não vai mudar nunca? E ela pergunta para você, porque se ela que está lá está com dúvida, algo mais tem por aí. Devo pedir o divórcio? Eu não sei mais o que fazer. É interessante. Me permita, enquanto você vai dando a resposta, Sim. de colocar um chazinho aqui. Por favor, eu agradeço. É importante entender que nesse processo de traição, especialmente traição recorrente, está envolvido aí muitas coisas. Às vezes uma relação de codependência, onde a mulher, ela se submete àquela situação, porque ela depende desse homem, ela depende desse marido, né? Tanto financeiramente, mas principalmente emocionalmente, né? Ela depende dele e aí ela acaba se submetendo a essa situação. E a outra questão que a gente precisa parar para pensar também é de que quando um homem age dessa forma e ele recorre na traição, ele recorre e ele repete esse comportamento, a decisão do divórcio já está sendo tomada. Só que o que acontece? Essa mulher carrega na sua cabecinha, a cultura colocou isso sobre a mulher, de que a responsabilidade pelo casamento, por fazer dar certo, é da mulher. Que a mulher tem esse peso, essa responsabilidade. E ela fica ali na luta, na ilusão de que sozinha ela dá conta de manter. Ela não consegue perceber que a decisão do divórcio ele já tomou. Que quando ele recorre na infidelidade, ele está exatamente dizendo, eu não quero mais esse casamento. Muito importante, você de casa deve estar fazendo uma matemática. E aqui a gente não está julgando você, a ideia é te abraçar. Por que a gente chamou inclusive a Isabel, que eu até confesso, você tem essa empatia. E o teu consultório é uma extensão do teu amor, né? Você coloca muito de você lá. Sim. E muito do que Deus te deu. Então, meu querido, não é fácil, minha querida, mas a pergunta está aí, foi lançado um primeiro passo. Eu estou louco para fazer outra aqui, mas eu sei que o tempo está apertadinho. A gente precisa avançar. O tema nosso hoje é traição. E tem mais um caso aqui, mais uma pessoa para ajudar. Vamos a mais uma caixa da verdade? Isabel, faz o seguinte, Isabel, tirar esse guardanapo, pega um bolinho ali, coloca um pouquinho um para mim aqui, Isabel. Eu iria pegar com a mão, você está pegando com um garfo, você é tão elegante, você é tão educada, Isabel. Eu faria assim, pegaria com a mão assim, ó, jamais pegaria com a mão, comeria aqui, ó. A gente faz uma pergunta assim, com a boca cheia. Jamais tomar um chazinho aqui, vou me engasgar. Ai,
Ai, esse Cris é ótimo. É que eu não sou acostumado com essa finesse. Nem sei falar essa palavra. Quando você vai pegando teu bolinho, pensa, coloca mais um ingrediente para ajudar o pessoal de casa, tá? Isabel, eu gostaria de saber se ter senha no celular é certo ou errado. Porque eu penso que não tem o que esconder, não tem por que não contar qual é a senha do celular. Acho que ambos os cônjuges podem ter a senha um do outro. Estou errada? Está alguém aqui à caça de uma senha e colocando uma questão. Será que é certo ou errado? Até onde também vai a privacidade? Eu sempre recebo essas perguntas em relação a esse ponto no meu Instagram. E eu sempre levanto a questão de que, ora, se eu preciso estar vigiando o que tem no celular do meu marido e eu fico com essa sede pela senha do celular do meu marido e das redes sociais do meu marido, de duas uma. Ou eu sou uma pessoa extremamente controladora, insegura e ciumenta, e aí entra a questão das microtraições, ou tem alguma coisa errada na conduta do meu marido que me leva a isso. Ou meu marido já fez alguma coisa, já teve algum histórico de traição, especialmente através da tecnologia, que me leva a ficar insegura dessa forma. Então, de qualquer modo, esse comportamento está sinalizando algo de errado, ou de um lado ou de outro. Então, esse anseio pela senha, e o legal que você colocou na mesa, eu posso ter alguém ali que realmente é controlador, e aí eu tenho esse processo anterior que está errado para chegar nessa ânsia por ter, esse anseio por ter essa senha, ou eu tenho um comportamento que me fez chegar a essa fragilidade. Exatamente. Eu tenho um histórico na relação que me deixou insegura. Né? Porque naturalmente, Cris, qual é a necessidade, se o relacionamento é saudável, se existe uma relação de confiança, se eu sei com quem eu estou casada, se ele sabe com quem está casado, para que eu preciso ter acesso a essa senha? Ou para que eu preciso ter acesso, ou por que não ter acesso? Ou por que isso não é dado naturalmente? Se o outro, de repente, começa a esconder, porque tem esse outro comportamento, do outro fazer questão de esconder, vai para o banheiro, tem que levar o celular, vai para todo lugar, tem que levar, não pode, o celular não fica exposto. Então, se tem esse comportamento, também é um sinal de que algo não está legal na relação, porque esse tipo de coisa é para fluir naturalmente. Eu não preciso ficar estressada. Então, se no casamento você tem essa segurança, você não vai ficar preocupada e nessa ânsia de querer ter a senha. Então, querer ter a senha indica ou eu sou controladora demais, ou a pessoa com quem eu sou casada não é confiável. Gente, fantástico, hein? Você que está acompanhando aí de casa, já colocou em cima da mesa. Ninguém está julgando ninguém, né? Mas a gente tem duas situações que você tem que correr. Quem sabe agora é você. Essa batata quente está na sua mão. Falando de batata quente, a gente tá gostando do bolinho? Gente, parabéns aqui a produção, hein? Bom demais. Vamos colocar um temperinho, meu sonho realizado, chazinho e bolo. Eita nós. Atenção, senhoras e senhores, mais uma situação. Estamos aqui por você e para você. É você que está mandando aqui, tá bom? O tema de hoje é infidelidade, semana que vem a gente vai ter outro tema, chegando mais uma situação. Isabel, o meu marido troca mensagens de bom dia, boa noite, como você está e às vezes alguns emojis, até mesmo mensagem do tipo Jesus te abençoe, como uma antiga conhecida, está em negrito, inclusive destacado aqui. Ele já teve interesse nela, ela já teve interesse nele no passado, quando ele era solteiro. Nunca tiveram nada, teve interesse, não tiveram nada. Daí, do nada, ele aparece mandando mensagem para ele. Começou a mandar mensagem pro marido. Nunca foram amigos e nem tampouco se falaram nesse tempo todo. Então, ela está desenhando um quadro, né? Nunca foram amigos e nem tampouco se falaram nesse tempo. Eu disse pro meu marido que não gostei da atitude dele, que não quero esse trelelê para lá e para cá, que não gosto dela, porque acho nada a ver essas mensagens que ela manda, mas ainda assim ele insiste em manter o contato. Já brigamos, mas ele simplesmente me ignora e diz que eu estou sendo ciumenta à toa, que são mensagens e nada mais. Essa é uma situação realmente muito delicada, porque não há nada de concreto, né? Não há nada de concreto, está tudo aí no sutil e no subentendido, mas não deixa de ser um comportamento inadequado para alguém que tem um relacionamento de compromisso, como é o casamento.
é importante que ela seja muito mais clara com ele e diga, olha, eu não aceito esse comportamento. Se ela de fato não aceitar. Mas se de repente ela for daquelas que é muito segura com ela mesma e não tá tudo certo, é só uma amiga, não tem nada e quer deixar pra lá. Tudo vai depender do acordo desse casal, né? De como que isso chega agora. No momento em que ele resiste e ele desqualifica, ele não valida o sentimento de incômodo da esposa, isso já não é respeitoso. Poxa, se tá incomodando, por que que eu... Porque assim, não é a esposa impedindo que ele fale com uma colega de trabalho, que ele fale com uma irmã da igreja, se for o caso, com uma vizinha, não é isso. É uma comunicação que não tem um propósito. Não tem um propósito. Para que eu tô dando bom dia, boa tarde para uma pessoa que... Do nada. Do nada. Tive um contexto no passado, um hiato no qual não teve uma linha, uma continuidade para dizer que é uma amizade. E se já houve um interesse de uma das partes, isso torna a situação ainda mais delicada, né? Então é importante que ela seja muito assertiva, que ela seja muito direta com o marido. Olha, eu não concordo, não aceito, isso está. Ela fala como ela se sente. Ela não julga a atitude do marido. Ela não rotula. Não é interessante ela estabelecer e ela fazer um julgamento dizendo você está fazendo isso. Não. Como eu estou me sentindo. É como eu estou me sentindo. E talvez agora relatando a questão de ignorar o próprio sentimento ao dizer como ela se sente. E ainda tem mais um detalhe, Cris. Ela pode usar uma estratégia muito simples, mas que vai fazer ela repetir. Vou te dar um desafio. 15 segundos para dar essa estratégia. Ela pergunta a ele se ela pode fazer a mesma coisa. Ela tem um amigo antigo que teve um interesse. Eu posso me comunicar? O exercício da empatia. Entendeu? Só isso. E agora com empatia, a nossa Suzane que está dirigindo, que está dizendo assim, acabou, né? Enfim, mas acabou nessa semana, tá? Mas semana que vem tem mais. Mas primeiro quero agradecer. Isabel, muito obrigado. Semana que vem vamos estar juntos, vamos passar algumas semanas juntos. Obrigado por aceitar o convite, tá? Um abraço pro maridão também que liberou. Hashtag maridão, sou seu fã também. Isabel, obrigado, viu? Como sempre. Obrigada eu. É um prazer sempre. Muito bem. Obrigado, viu, Isabel? Vou fechar nossa caixa. Semana que vem a gente vai saber um novo tema. Quer encontrar? Então não perde programa, não perde. Vou fechar aqui com carinho, porque a gente tem um carinho com a sua situação, o seu caso. A DR continua, a gente está em prol do casamento, sabendo da realidade, ninguém tapa o sol com a peneira, tá bom? Então a gente vai pegar novamente essa caixa, vai ter um tema específico com a sua participação e a sua dor, tá bom? Eu continuo aqui com um chazinho, com um bolinho. Espero você na semana que vem. Você continua aí ligado, sintonizado aqui no Entre Família. A gente se encontra. Entre Família de volta, e esse programa de hoje tá com muita novidade. Você acompanhou aí no bloco anterior esse primeiro episódio do quadro DR em Terapia, né? E agora eu tenho mais uma super novidade para contar para você, que é o nosso telespectador, em primeira mão. E ainda mais se você é fã da gravadora Novo Tempo, tá? Esse é o mês de férias. Esse é o mês de aniversário, né? Esse mês de férias de julho é o mês de aniversário da gravadora Novo Tempo. Tudo misturou aqui na minha cabeça. E a gravadora tá em festa, e você sabe que quando a gravadora entra em festa para comemorar aniversário, quem ganha o presente é quem? É você, que é o nosso telespectador. Então a gente tem uma promoção, que já eu te explico qual é a promoção que tá rolando esse mês de julho. E agora tem um concurso cultural que eu particularmente estou super curiosa para saber, não estava sabendo, caí aqui de paraquedas e agora eu quero muito saber. E para isso a gente chamou, sabe quem? Que já é conhecidinho de vocês do Caixa de Música, o Wesley Fonseca. Tô zoando. Tudo bem, Suzane? Tudo bem. Canta pra gente, Wesley? Aqui agora? Não, tô que brincando. Isso, tá? Não. É que eu te... Oi, gente, pessoal de casa. Só pra te passar um nervoso. Mas é sempre bom. Mas se fosse pra cantar, tá tudo certo também. Claro, você nasceu pra isso. Ah, é? É. Tipo radinho, né? Aperta o botão e canta. Brincadeira. Exatamente. Um dia a gente tava no camarim, lembra? E aí tem aquela música que você canta com a Com a Jéssica. Com a Jéssica.
E aí eu pedi você pra cantar. Canta comigo, verdade, eu lembro Wesley, disso. canta pra mim, por favor. Canta pra acalmar meu coração. Enquanto a Suzane tava se arrumando, eu cantando lá, tipo um radinho mesmo, gente. Então eu tava mas foi legal, você acalmou meu coração. Aquele dia eu tava agitada que só. Que legal, que legal. Então, Wesley Fonseca, ele é apresentador, ele é cantor e ele é o head de marketing da gravadora Novo Tempo. Como que é isso, né? Que tá ali cuidando Traduzindo para o português, o responsável pelo marketing. Exato. Trabalhando com os cantores, junto com os lançamentos, a música que chega até a sua casa. Sempre primeiro tem que passar por um planejamento, né? Que não adianta você fazer por fazer. Tem uma estratégia, tem um jeito, uma forma para alcançar o coração. Como a gente fala, né? Música que toca o coração é gravadora Novo Tempo. Que lindo, Wesley. Não é só um rostinho e nem uma voz bonita. Existe também um planejador, né, senhoras e senhores? Precisa ser planejado. Este jovem berino, recém-casado. Wesley, então conta pra gente sobre esse concurso, que coisa legal, hein? Pois é, 28 anos de gravadora Novo Tempo nesse mês de julho, de férias, sim. Quantos anos? 28 anos. Uau. 28 anos nesse mês de férias, também é um mês de festas. E aí a gente tá querendo presentear você que admira a gravadora Novo Tempo. Talvez ao longo dessa trajetória de 28 anos, alguma música fez sentido ou ainda faz na sua trilha sonora. Então, juntando isso, música que faz sentido na sua vida, aniversário da gravadora Novo Tempo, a gente quer dar a oportunidade de você mostrar isso para as pessoas que te seguem. Então, o concurso está acontecendo lá no Instagram, nas redes sociais. Siga a gravadora NT. Você pode montar um vídeo, tem essa moda agora dos Reels, né? Os videozinhos de 1 minuto, 1 minuto e meio, os vídeos curtos de internet. Pronto. Você vai produzir um vídeo, usa a sua criatividade, está liberado, mas usando uma música da gravadora Novo Tempo. Então, você pode fazer, por exemplo, pode cantar, pode fazer uma mímica, pode fazer uma encenação, uma ilustração. Criatividade está aberta. No final do mês, a gente vai selecionar o melhor vídeo, o vídeo mais criativo, e o vencedor vai visitar a Novo Tempo, independente de onde seja. Com tudo pago, vai passar aqui um dia com a gente para conhecer toda a nossa casa. Mas, moço, e se for da África, por exemplo, a gente tem muitos telespectadores aqui de lá, tá? Agora sim pegou da África. Olha, tem muitos, não é? Você que participa sempre aqui com a gente, né? Da África. Não, tem muito mesmo. Mas assim, ó, é aniversário da gravadora Novo Tempo, não é todo dia que a gente completa 28 anos. O presente, a promoção está estendida aí para todo mundo que quiser participar. A gente vai escolher o melhor. Alô, você que fala de outro país, aproveita que é a sua chance de conhecer aqui o Brasil, hein? Pegar essa caroninha nesse concurso. Então, você está me falando que vai ser só um vídeo selecionado no final do semestre, no final do mês, nesse mês de julho, mas vocês podem fazer vários usando a hashtag. Tem um post lá no Instagram da Gravadora Novo Tempo, vou repetir, @gravadoraNT é o Instagram. Você procura esse post lá, é um dos últimos, tem as regrinhas. Tem que usar uma hashtag, eu na NT. Tem também usar o @ da gravadora pra gente poder identificar e encontrar o seu vídeo. Né? E tem que estar com tudo cumprido nessas regrinhas. Tudo certinho. E eu soube também que tá tudo com 10% de desconto, inclusive, por exemplo, camisetas, né? Aquele avental do Vídeo Saúde que muita gente tem vontade de ter. Pois não é só CD nem DVD, tem outras coisas também. É legal falar isso. A gravadora Novo Tempo, ela também abrange os produtos da TV, da rádio. Então, por exemplo, você quer levar um pouquinho dos seus programas favoritos aí pra sua casa, uma caneca, um avental, alguma coisa, uma camiseta, tem como também entrar na lojinha e tá tudo com desconto nesse mês especial. Wesley, muito obrigada, Valeu, viu? Você fazer essa pontezinha com a gente aqui no Entre Família. Primeira vez aqui, sabia? Eu acho que é minha primeira vez aqui no Entre Família, Ao menos comigo é a primeira vez. Pois é. Que bom que é a sua primeira vez. Tive a honra de estar com você. Estamos aqui juntos. Deus abençoe, viu? Obrigada. Obrigado você. Seu trabalho também. Valeu. E você segue junto comigo aqui para essa nossa conversa maravilhosa. Cristiano Magalhães, existe colo em excesso, sim ou não? Nananina não, né? Colo é um lugar especial. E o povo de casa tá abrindo o coração aqui. Bora lá, você sentado juntinho com a nossa psicóloga. Você na tela, participação, vamos lá. Tá chegando agora a Nádia Rodrigues. Ela fala o seguinte: minha filha acabou de completar 6 anos e ainda tem muita dificuldade de resolver seus problemas sem chorar antes. Eu sempre acolho, mas ela recebeu essa crítica da escola. Posso estar fazendo algo errado? Uau. Precisa observar, né? Eu acho assim, toda mudança de comportamento em que a criança apresenta é muito importante que entenda o que se mudou alguma coisa. Então, assim, ela ainda chora muito, ela sempre chorou muito, esse choro é um choro que de repente surgiu e aí precisa observar o que está acontecendo, se é na escola, o que está acontecendo lá nessa escola, se ela passou a chorar. Então, é importante a gente sempre olhar o meio ali em que essa criança está vivendo. Se é uma criança que já é um bebê
né? E tem bebês que são mais sensíveis, que choram muito, e ela permanece para esse choro, é importante procurar ajuda profissional. Até para essa mãe se munir de ferramentas e entender o que está acontecendo com o filho dela, porque não é normal, né? Chorar o tempo todo. E essa situação, eu acho que ela vem de encontro, né? Chocando mesmo com o que a gente está falando aqui, porque o colo, né? Você passa essa segurança. Então, tecnicamente, essa mãe que deu bastante colo e tudo, não é para o bebê ficar chorão, muito pelo contrário, ele está mais seguro, mais firme, confiante em si. Precisa observar se está acontecendo alguma coisa pontual com essa criança que ela começou a desenvolver esse comportamento. Agora, se teve um colo seguro, né? Porque aí também, lembra que eu falei do colo, do apego seguro e do inseguro, né? O apego seguro é aquele colo, aquela mãe que permite o bebê crescer, desenvolver autonomia, né, e ir para o mundo, porque é um processo natural, saindo do colo, a hora que eles descobrem o chão e vão para o chão. O inseguro é aquela mãe que fica, né, não pode cair, não pode... E eu achei interessante que a Elita trouxe é o seguinte, a avaliação dessa mãe, para você prestar atenção, ela disse assim, ó, a pergunta inicial dela foi muito legal, porque talvez no consultório ela faria essa anamnésia com você, porque assim, ela sempre chora assim, e a escola te trouxe isso aos olhos, mãe? Ou aí a gente está fazendo a fasezinha, porque olhando ali 6 aninhos é justamente o ingresso, né, da escola, e é uma questão temporária que ela, por se afastar, né? Então, eu achei muito legal porque essa mãe que vai ter que colocar na mesa isso. Se ela sempre foi assim e a escola trouxe isso aos olhos da mãe, ou se foi justamente esse período no qual ela está... Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, que a gente não tem uma resposta pronta. Cada criança, cada sujeito é de um jeito, vai funcionar de uma forma. Então, eu preciso, primeiro, pôr luz naquela criança, naquela família, nesse comportamento entre mãe e filho, para poder compreender o que pode estar acontecendo. Porque natural e normal não é, né? Uma criança chorar o tempo inteiro não é normal. Tá aí a dica muito bem colocada pela Wélida. A gente vai para mais uma participação. Quem tá chegando? Quem tá chegando aqui é a Jéssica. Alô, Jéssica! Imagino que essas são as suas preciosidades. Que bonitinho, gente. Eu adoro esse momento do banho. Às vezes é corrido, claro, às vezes é corrido que a criança nunca quer sair, mas... Às vezes você toma banho junto. Lá em casa não dá muito apertado, mas é muito legal. Não, mas sem querer você toma. Ah, tá, entendi. Sempre, né? Cris, você quer ler pra mim que você tá mais pertinho aí? Leio aqui, eu sou um pouquinho mais novo que você, Suzane. Claro, jovem, com esses cabelos. Jovem, sou pedindo. Esses são os meus meninos, o Edgar, de 6 anos, e o Heitor, de 3 anos. Eu dou colo sempre que pedem, né? Ou que precisam. O maior, uma vez, teve um momento de birra no mercado. Aí, viu? Eu falei que sempre acontece. Sempre o mercado. O mercado, sei por quê. Tem até um meme aí, né? Do Sagadinho, que era Sagadinho. De chorar e se jogar no chão. Eu sentei no chão do mercado, coloquei ele no colo e esperei ele parar de chorar. Parabéns, Jéssica, nem todo mundo faz isso. Depois disso, nunca mais fez. Olha! O mais difícil de acolher é o olhar das pessoas que não entendem que a criança precisa de afeto. A Jéssica trouxe uma linha comportamental, né, dessa nossa cultura de julgar o que está acontecendo sem nem saber o histórico familiar que está acontecendo, a própria situação. Antes da Wélida, eu quero mandar um beijo, assim, ó, receba meu abraço, Jéssica. Que mãe, que sensacional. Se sentar no chão com a criança, independente do que as pessoas vão falar. Sério, chega o meu coração. Posso pegar carona também? Chega, eu me emociono. Você lembra há pouco tempo que um policial sentou com, acho que uma mulher que teve um ataque de fúria no mercado? E ele sentiu que não era uma pessoa que estava... Era algo além disso, a sensibilidade de um policial. Ele sentou no mercado e, na verdade, acolheu essa mulher. Você já viu ou não? Parece que já. Essa é uma matéria em todo o Brasil, procure aí. Lembrando. Eu acho que o ser humano tem a mesma questão. O acolhimento é fantástico, né, Elisa? Eu acho que essa mãe, né, tá de parabéns aí por essa atitude que ela teve. E é isso mesmo, né? Esse acolher que a gente vem falando. E o olhar do outro... Cabe olhar do outro, gente. A gente não tem como, né? Eu sei que é muito difícil, como você disse lá no início, quando eu tiver o meu filho não vai fazer isso. Os filhos fazem, né? Fala assim, eu costumo dizer que a maternidade é uma piscina de cuspe, né? A gente cospe pra cima, cai na testa, a gente vai nadando abraçada. Eu não tinha visto. É uma piscina de cuspe. Você vai ali, então...
E é isso, quando a coisa acontece comigo, né, quando está ali dentro do meu, com os meus filhos, eu tenho uma reação e, infelizmente, ainda culturalmente, socialmente, você falou, né, o apego, isso é coisa de agora, a gente no passado não tinha, não pode fazer birra, deixa chorar, né, criança não senta à mesa para comer com adulto, eu não sei se vocês pegaram isso, eu peguei, sabe? Não, criança senta lá para comer. Tadinha. Então, olha, né, a que ponto nós chegamos, né? E ainda bem que a gente pôde mudar isso. Então, esse olhar do outro é o olhar do outro e, assim, funcionou com teu filho, faça, está de parabéns, fica de dica aí para as outras mães. De um case de sucesso, porque a gente sempre fala, eu bati foi uma vez só, mas agora eu acolhi foi uma vez só. Exatamente, olha que bonito isso, né? Legal. Gente, eu adorei saber dessa história. Tem mais história assim, chegando para nós? Para nós aqui, a diretora. Temos a Maiara Oliveira. Maiara, um beijo para você, querida. Tenho um bebê de 8 meses e ela é muito apegada a mim. Se saio de vista, ela chora muito. Nem com o pai dela fica por muito tempo. Sempre tem alguns que falam que foi porque dei muito colo, mas não dou ouvidos porque sei que é muito importante. É isso aí, Maiara. De novo, né? É isso mesmo. É isso aí, não dar ouvidos, né? É difícil, né? Porque a sociedade, ela vem muito pesada, né? E normalmente são as mães, né, gente? Fica aí de dica para quem é mãe, que julgam as outras mães, que não é nada legal, né? Colocar nesse lugar de ficar julgando. E tá tudo bem, o seu bebê só tem 8 meses, ele vai ter uma vida inteira aí. E o que está acontecendo, que eu acho que é importante ressaltar, esse movimento que ela disse, que ela fica com o pai. A gente não está dizendo de um bebê fusionado com uma mãe, única e exclusivamente. Sim. Tem uma terceira pessoa, que é esse pai, que está entrando, né, e vai formando uma tríade naturalmente. Ou seja, é natural que esse bebê, ao pouco, vá se descolando dessa mãe e tem essa figura desse pai, ou de uma avó, de um cuidador, que vai entrando aí nessa relação. Posso falar, Álida? Claro. Eu perdi de 10-0 da Silvia no início. Você tem que saber do negócio, porque, claro... a partir do 5º mês, eu comecei a cantar para ele, falar com ele. Ele reconheceu minha voz quando ele nasceu, ele parou de chorar quando eu falei com ele. Eu registrei isso, filmei, né? Para guardar, o primeiro beijo foi eu que dei. Por quê? Porque eu já estava perdendo, já estava com ela 9 meses na barriga, eu estava ali disputando. Agora, esse desenho de Deus, de justamente você ter ali, né? O olhar dele, o que ele consegue enxergar é a distância do seio. Então já foi projetado para essa mãe. E até ele se decidir quem ele é. Legal, isso aí, mesmo. aos poucos, eu tive que conquistar. Como que é? Amor, convivência, beijinho daqui, Vínculo, beijinho né? dali, vínculo, saindo aos poucos da presença da mãe, porque o que dói no pai, nos primeiros meses, é você tirando ele da mãe e ele olhando para trás, né? Depois ele se sentindo à vontade com você. É uma conquista. Não, e outra, que é aos poucos. lá quando a gente está nessa coisa do apego assim em relação a gente soubesse que tem uma fase que vira e que eles ficam atrás do pai, você ia se segurar para deixar essa criança o máximo, porque tem uma hora que vira a chavinha, tá? Tudo é o pai. Sim. Aí você pensa, como assim? Que ingratidão Que desse coisa veneno dessa criança. E isso é tão, né? É um processo natural, né? Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 10. O de 10, outro dia, meu esposo virou e falou assim, nossa, ele tá querendo, ele tá me procurando, ele tá... Eu falei, então, tá na hora? Já era essa hora, né? Aquela fase lá atrás que era mãe, agora é a sua vez. Então, ele começa a identificar a figura, né, paterna, a figura masculina, ele identifica e ele vai buscando para poder crescer, para ser igual, né? Então tem esse relacionamento que vai naturalmente. Então, à medida que esse bebê vai crescendo e esse pai não desista, é Maiara, né? Não desista, porque muitas vezes o que acontece? A mãe fala, então tá bom, só quer ficar comigo. Tá, então o pai vira e fala, só quer ficar com você, então, porque é muito fácil, né? Mas às vezes tem uma sobrecarga de uma mãe, também de um lugar de uma mãe que está cansada, tem que insistir, que às vezes precisa dormir. Então esse pai, né, nesse momento, 8 meses ali, a gente fala até 1 aninho, já pode começar, né, a entrar e falar, bom, deixa que eu dou banho, deixa que eu faço dormir, né? Acho que deve estar no seio ainda, não sei, mas talvez a hora de colocar para rotar. Então, assim, esse movimento em que o pai pode ir entrando para essa construção que o Cris falou, desse vínculo, o banho é... E o pai persistir, né? Porque tem pai que fala assim, só quer você. Então, ele quer mamar. No primeiro choro, né? Não, e outra, vou dizer que vale a pena pra você. Vou dizer que você de casa. Eu fiquei papai até ele falar papai. Ele falou uma vez, depois falou 5.000 vezes mamãe, mas a primeira foi papai. Agora, você que tá falando, tem mais uma pergunta. Aproveitar aqui a nossa psicóloga, de forma anônima, de São Gabriel, Rio Grande do Sul, tchê.
Meu filho tem 5 anos, não me obedece, mas na escola faz tudo direitinho, gente. O que eu devo fazer? Sou divorciada há mais de 3 anos, estou só, moro com os meus pais e a cultura deles é um pouco grosseira. Assisto a TV Novo Tempo há quase 2 anos, já mudei muito e vou mudar muito mais. Que legal, hein? Que demais! Eu li rapidamente, justamente pelo tempo que está terminando o nosso programa. Hélida, qual o conselho que você daria para essa família? Essa mãe precisa buscar ajuda primeiro, porque ela tem uma dinâmica ali, essa criança viveu um divórcio, se tem 3 anos, ele tinha 2 aninhos, ou seja, tem um processo de luto, esse bebezinho viveu. Como que foi cuidado? Como que foi olhado? Foi contado para ele, porque a criança sente, a gente acha que não, mas toda a separação é um luto. Sim. Né? Então, é um assunto que eu gosto muito de falar com os pais, que é presta atenção. Ele pode estar entendendo, né? Aqui a gente está colocando hipóteses, tá? Não, nada é isso. Que essa mãe, de repente, tirou ele de algum lugar, ou que essa família, né, esses avós, por que me trouxe para essa casa com os avós? Então, olhar de novo, põe a lupa, entende a dinâmica familiar e perceba por quê. Fazer perguntas, né? Perguntas, tá, então eu saí, tem 3 anos, essa criança começou a apresentar episódio de raiva, de me desobedecer. Na escola ele está num ambiente seguro, porque lá tem as regras, ele cumpre, ele não está perdendo nada. Nessa casa ele perdeu, né? Se aos 5, esse pai é presente, não é? Como que foi dado esse divórcio? Então, assim, você percebe? São detalhes que precisa procurar ajuda de fato, porque só aumenta. Porque se aos 5 tá assim, gente, lá com 10 a criança já não tá, porque aí vai rivalizando com a mãe não sabe lidar porque ela também está cansada e tem os problemas dela, tem um contexto da família, né, dos pais que tem uma educação diferente. Olha quanta coisa. Muita coisa, né? E muita coisa mais a gente poderia falar com a Hélida maravilhosa vindo pela primeira vez. Eu até sugiro você que acabou mandando essa participação agora por último, acessar aqui, ó, e de repente correr lá para pedir um help para nossa especialista. Hélida, muito obrigada. Foi muito legal ter você aqui com a gente, né, Cris? Pela primeira vez. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi muito gostoso. Obrigada pelo acolhimento. Muito obrigada. Foi muito bom. E a você de casa até amanhã. Estamos terminando. Tarde, quase que o leite virou aqui, mulher. Mas acabou. Beijo pra você. Tchau, tchau. Até amanhã.